Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão com mais um vídeo de react aqui que eu vou ver com vocês, que é o filme. 36 minutos é um filme? Não sei. Mais meia hora que eu vou adicionar na conversa, pode ser, sim, de fato ser um filme, que é aqui o Todos ignoraram o ponto mais importante do final de Shingeki, do nosso grande mano Narras. Então, vamos ver o que o Narras falou de Shingeki. E muito obrigado, Blake, por ter mandado pra gente. Valeu. E vamos que vamos ver o meio filme. É um curta-metragem, uma média-metragem. Eu não sei como que é. É que minutagem é pra um média curta-metragem. Eu não faço medo. Enfim. Tem coisa mais importante pra gente se preocupar agora, que é falar de Shingeki. Ai, como é maravilhoso falar de Shingeki. Ai, como eu adoro Shingeki. Assisti os dois filmes finais de Shingeki no Kyojin lá na Twitch e tô aqui pra discutir, comentar, criticar e defender esse final. Eu acho que em geral ele deixou a desejar, mas muitas pessoas acabam exagerando no hate e esquecendo das coisas interessantes que tivemos pelo caminho. Nesse vídeo eu falo sobre várias coisas interessantes que a história fez e o que ela deixou de fazer, o potencial perdido e o que eu acredito que foi o intuito do autor. Seres que estão em uma dimensão acima das 3 dimensões, eles percebem o tempo de forma diferente, não linear. Então, é como se fosse você, leitor de um mangá ou de um livro, você pode avançar e voltar no tempo da forma que você quiser. Esses seres, eles podem basicamente apagar uma coisa que o livro escreveu no passado e reescrever. É basicamente isso que os caminhos de Shingeki no Kyojin faz, é basicamente isso que as entidades alienígenas de A Chegada fazem, é basicamente isso que várias histórias brincam, né? Não é uma viagem no tempo em si, aqueles diagramas de a viagem no tempo, dá um problema, paradoxo do avô. Em Shingeki no Kyojin tudo isso é bullshit, não existe. Em Shingeki no Kyojin, o verme, ele está em outra dimensão, ele está numa dimensão acima. Ele permite você acessar as dimensões de baixo de forma não linear, assim como o filme A Chegada. Por isso Ou seja, deixa que eu o terminar. início de Shingeki no Kyojin é o final, faz parte do ciclo que foi modificado pelo próprio Eren. E ele Ou seja, agora sim. Meu Deus, isso vai soar muito errado. O Isayama, ele é um self-insert da obra e o Isayama é um verme. Ou seja, bullshit. Tudo bem, é um recorte, mas é isso aí. Legal, mas isso ainda é ruim. Cara, esse é o ponto, cara. Eu vou ter problemas pra falar de Shingeki, e ainda bem que o Maurício não tá aqui, porque senão esse vídeo ia virar 3 filmes. Mas Shingeki, ele é uma história que, a princípio, ao meu ver, por mais que tinha essa ideia de eu vou fazer algo que vai mexer com perspectivas, realidades, viagens no tempo, versões da história, onde um ser supremo está vendo ali e marionetando e jogando banco imobiliário. Ele só confirma uma das afirmações que eu já fiz e é uma piada, mas eu acho que cabe muito bem. O Shingeki nada mais é do que o War jogado por um bando de esquizofrênico. Tipo, porque eu entendo uma obra que quer falar sobre isso. Eu não vi muitas obras que querem falar sobre isso, mas eu posso pegar paralelos que jogos que fazem isso. Por exemplo, Detroit Become Human. Eu acho que tá lá, mais ou menos. Você vai e volta, vê várias facetas do tempo, histórias, múltiplas escolhas e coisas do tipo. É uma história pensada para tal. E a mídia ajuda, inclusive. Agora, Shingeki fazer isso... Vamos pede cozinhando. desculpa pra eles, né? Por quê? Porque ele sabe o que vai acontecer. Eu acho isso muito interessante e não foi tão trabalhado em Shingeki quanto poderia, que é ver o caos mental que acontece na cabeça do Eren. Imagina o Eren tá constantemente vendo cenas do passado, do futuro, do presente. E toda vez que ele olha pra uma pessoa, ele vê toda a história de vida dessa pessoa. Todo o sofrimento, todas as alegrias. E ele não só vê, como ele sente também. Porque ele tá presente em todos os momentos do tempo. Aí eu ia falar que Shingeki saiu de uma obra... que, o Shingeki existe, para uma master peça. Essa perspectiva do Narras faz todo sentido. Porque se fosse sobre, incrível. Só que a perspectiva sobre viagem no tempo, ou viagem astral, viagem no ácido, que o Isayama tem, é a porra do Eren. O Eren é um péssimo personagem. Em gênero, número e degrau. Aí, quando você não dá essa perspectiva de alguém que teria essa perspectiva de ver passado, presente e futuro, e ele ser
ao ponteiro de você absorver a história por múltiplas facetas e não tem, vira o Eren. Então, enquanto ele tá falando com esses garotos, ele tá sentindo esmagando eles debaixo do pé dos titãs. Eu não acho que foi tão bem trabalhado assim, não. Não Poderia não foi trabalhado. Não foi trabalhado. ter sido melhor trabalhado. Não. Pra fazer aquela cena final que ficou virou meme no mangá, ter sido uma parada tipo, caralho, mano. Que tragédia colossal. Sei lá, não consigo ir pro lado do Eren, mas não é pra você ir pro lado do Eren. Não o é pra Eren ir pra aqui, ele tá representando uma tragédia, né? Mas também é foda, porque por mais que ele represente uma tragédia, você não tem uma percepção de Eren como personagem e Eren como recurso de roteiro. Né? O Eren como a violência da história, ou a violência não sei o quê. É o Eren. É só o Eren, Jesus amado. No meu vídeo eu falo sobre isso, né? Sobre a genialidade escondida de Shingeki no Kyojin, que é sobre o potencial do mal. Todo mundo tem o potencial pro mal. E a gente não percebe isso. E aí ele vai se manifestar na pior hora possível. O Eren aqui, todo mundo fala, o Eren é isso, o Eren é aquilo. Mas, cara, provavelmente na mesma situação é muito capaz da gente fazer algo parecido ou até pior. Porque se a gente não reconhece o quanto de mal a gente pode fazer em uma determinada situação, a gente não se conhece de verdade. E aí que as coisas saem de controle. Então, o Eren é um personagem complicado pra muita gente, que as pessoas atribuem um valor moral às ações dele. E, cara, isso aí não é muito difícil de fazer. O Eren matou o mundo todo, isso é ruim, óbvio, acabou. Mas isso não desenvolve a discussão de forma interessante, porque a jornada do Eren até ele tomar essa decisão é muito bacana. E eu gosto do Eren ser um bosta quando a gente descobre no final, né, dele chorando e fala que não quer que a Mikasa fique junto com os outros. Eu acho isso bacana, porque o Eren não é um personagem pra ser espelhado, ele é um aviso. Essas tragédias, elas são avisos. Sim. Histórias com finais ruins são avisos do que pode acontecer com a gente se a gente não se preparar ou se conhecer de fato. Obviamente vai... Ok, faz sentido. Todo sentido. Porra, aí eu atribuo... Eu dou mais um troféuzinho pro Narras, assim como eu dou um troféuzinho pro Thiago. Explicando a história dessa perspectiva é incrível. Isayama fez isso? É difícil. É difícil dizer. Vai ter problemas, Shingeki no Kyojin. Eu gostaria de ter tido a mentalidade do Eren trabalhada mais, ver um pouco mais da esquizofrenia que ele tá vivendo. Aqui mostrou um pouco, mas eu acho que é um ponto muito interessante que poderia deixar o personagem mais profundo. Mas também tem outra coisa. Isayama sabe fazer isso? É difícil. Cara, vamos lá. Vamos, sem zaralhar muito Isayama, mas Shingeki é uma história super difícil. É muito difícil fazer o que o Shingeki quer fazer. Eu entendo isso. Mas, cara, é difícil, sabe? Volta aquele negócio de boa intenção, o inferno tá cheio. É difícil, cara. Tipo, você vê o fringir dos ovos da história, do que foi Shingeki, ainda na perspectiva, da melhor perspectiva possível de Shingeki, que é o anime, que o anime... ele é muito melhor do que o mangá em tudo, em absolutamente tudo, você tem algo que pode ser tirado dali. Porque tem outras mentes e outras facetas, outras prioridades ali que não é apenas do Isayama. Não tô dizendo que o Isayama é ruim em cima disso, mas pela qualidade de produção de Shingeki, pelas múltiplas facetas de perspectivas e até narração, né, dublagem, montagem de cena, tudo que a obra audiovisual te proporciona é muito mais intenso do que o mangá. Não tô dizendo que necessariamente mangá e anime, o anime sempre vai ser melhor que o mangá. Não, de forma alguma. Mas ele te dá muito mais facetas, ele te dá muito mais arestas, muito mais possibilidades. Ele ramifica mais a sua experiência. Porque no mangá, por exemplo, você não tem experiência de áudio. No anime você tem experiência de áudio. Mas... enfim. E por Shingeki ter se focado muito em mistérios e no drama, e ter deixado o Eren como vilão, e deixou ele mais afastado da gente durante uma parte da história, e serviu pra várias coisas, mas ali aquele final acelerado acabou não entregando o que eu pessoalmente queria em relação a compreender a maluquice da cabeça do Eren, e como todo o peso do mundo fez com que ele escolhesse uma ação terrível dessa, né? Porque, gente, não tem solução no mundo de Shingeki no Kyojin. Você não tem... O Maurício tá aqui. Eu quero invocar ele. Deixa eu usar meu command spell aqui pra invocar o Maurício. Mas eu não vou invocar o Maurício. O Maurício tá ocupado agora, mas... tem...
uma história escrita com a perspectiva geopolítica de Shingeki, claro que torna tudo mais, porra, não tem o que fazer. Sim, você não trabalha nada do aspecto geopolítico de Shingeki, claro que não vai ter como. É um bando, de novo, é um bando de esquizofrênicos jogando War. Se é um bando de esquizofrênicos jogando War, não tem o que fazer. De fato, não tem o que fazer. Preconceito com o aldeano, bacana, até no dia que ele vai virar um titã do lado da sua casa e te matar. Porque vocês lembram? A estratégia do Zack era espalhar o aldeano pelos locais e um dia dar um apito e a pessoa que tá do teu lado na escola vira um titã e mata todo mundo. É um mundo sem saída. É um mundo terrível. Porque não importa, os eldianos, eles sempre serão bombas em potencial. Mesmo eles não querendo isso, é muito cruel. Nesse mundo, só tem duas opções. Um mundo com eldianos ou um mundo sem eldianos. Não tem como você... É fatalismo completo. A guerra sempre vai existir, independente de existirem ou não eldianos. Mas o que eles estão falando aqui é sobre esse exacerbamento do potencial do mal na forma de um titã. E isso usado de forma weaponizada, né, por indivíduos para dominar o mundo. É a situação da diferença primordial entre nós e eles. Shingeki no Kyojin pega isso da forma mais brutal possível, porque ele bota... Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui, se o Maurício aparecer, que apareça, tá? Eu vou fazer isso. Eu vou chamar aqui, ó. Ok. É isso. Vou colocar Maurício narrador pra tretar de novo. Vamos lá. Na genética, uma bomba relógio que faz com que os dois lados se odeiem infinitamente. E mesmo, cara, e é foda, porque os inocentes, sejam eldianos ou seja do outro lado, vão ser vítimas de coisas que eles nem têm noção. As técnicas usadas pelo governo de Marley pra destruir as coisas, as técnicas do Zeke. E aí a gente tem a estratégia do Zeke de, né, castração global dos eldianos. E tem uma galera que concorda com isso. E aí isso entra em várias questões de livre-arbítrio, moralidade, o quanto alguém pode ser responsável pela vida do outro ou interferir na vida do outro. É correto não dar o direito de viver para pessoas inocentes e para crianças inocentes? Eles não vão ter oportunidade de existir porque alguém numa linhagem antecedente, 10 mil anos antes da sua, era um titã e você nem é titã, você é um merda qualquer que vive nas muralhas e não faz nada, fica lá mexendo no arado, sabe, no campo. E aí? Então tem várias questões. Não, e aí que você tá já meio que direcionando a obra de... existe uma raça que é uma raça impura. É uma raça, como o Zeke coloca, uma raça de bomba relógio. Então vamos comprometer uma raça inteira por conta disso. Aí fica fácil. Uma conversa superficial dessa que o Isayama coloca, fica muito fácil. É difícil. É difícil ainda fazer a escolha. Ou castra todo mundo, ou faz cabum com todo mundo. Mas, assim, Shingeki não é uma história de geopolítica tão bem elaborada pra conversar sobre isso. Sobre uma raça que ela está à mercê de ser explodida a qualquer momento porque tem um maluco que quer fazer isso. Beleza, se os eldianos são assim, Marliano desce na bomba. Outros países descem na bomba. Então, você tem uma bomba silenciosa, o outro você tem bombas físicas de fato pra estourar a guerra. Então, de novo, é só mais uma faceta de uma guerra mal estruturada de Shingeki. Super complexas em Shingeki no Kyojin, que eu acho que, não que elas tenham que ser abordadas absurdamente de forma complexa, mas algumas eu achei que ficou muito por cima, desperdiçado, né? Teve um potencial desperdiçado de uma discussão que iria engrandecer a profundidade desses personagens pro público compreender um pouco melhor o que talvez estivesse dentro da cabeça do Isayama. Que Sim, não é, isso tipo, sim. só a violência. Isso sim. O Isayama, às vezes, ele vende mal a obra dele. Tem essa também. Ele não elabora processos. Ele apenas choca. Olha o choque. Olha, morreu. Olha a batata. Sabe? Porra, eu entendo. Isso vende. Inclusive, vendeu Shingeki por um bom tempo. Isso pra Shingeki no começo é ótimo. Olha o choque. Pum! Uma história de terror com Titã e o Eren, Tatakai. Isso daí é uma ideia ótima. É uma fórmula muito boa de você utilizar em determinadas situações. Enquanto você tá lidando com o bicho sem rosto, ou o mal oculto, ou você tá lutando pra sobreviver, intensidade é legal. Agora, intensidade pra fazer uma complexidade geopolítica militar
É, não é bem assim. Né? Thunder deixa o narrador fazer o clickbait para ganhar dinheiro. Sim, eu também tô fazendo isso. Não que eu ganhe dinheiro com isso, mas enfim, vamos Por lá. violência. Eu não acho que era só isso que estava na cabeça dele. Eu Eu acho que essas sei. questões sobre o que as pessoas fazem quando encurraladas de forma absoluta, que é o foco. E aí eu acho que isso poderia ter dado um gás para a história e para os leitores de verem o reflexo deles de forma interessante na história. Porque a forma que foi feita, eu acho que muitas pessoas rejeitam um possível próprio reflexo na história. O cara vê que você falou alguma coisa, por exemplo, o cara vai tirar de contexto o que eu falei sobre se eu fosse eldiano, se eu fosse não eldiano, que eu ia estar de um lado ou do outro, aí o cara vai me mandar, vai falar, cara, você é um merda, você não merece isso, Aí é sacanagem. aí passa 5 minutos, ele tá me mandando me matar no Twitter, tá mandando os outros se matar no Twitter, tá falando que os outros merecem morrer. Não, Então, tipo, não, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Se alguém fizer... Que existe. Infelizmente existe esse tipo de pessoa podre, com mentalidade podre, que faz esse tipo de coisa e vai brigar com alguém por causa de anime. Existe, infelizmente existe. Mas a ideia de você criar uma simulação e conversar sobre tal, tipo, e se eu fosse Eldiano? E se eu fosse Parades? Se eu... Ok, é legal, gera uma possibilidade de conversa, uma ótica diferente da história, se inserindo nela e conversando sobre o tema em si. Isso é legal, isso é bacana. Agora, porra, se alguém faz isso, cara, tipo de pessoa... ela não deveria ter o direito de fazer isso. Ou deveria ser punida de tal forma que ela não volte a fazer isso. Isso não é bom. Isso não é legal. E isso é crime. Vamos deixar dessa forma? Né? Não é um erro, é um crime. cara, eu acho que o que você não gostou foi do próprio reflexo que você viu, sabe? A parada que você rejeita em você, mas você não aceita isso, você rejeita na obra. E muita obra de arte faz isso, tá? Tem pessoas que odeiam certos personagens, porque esses personagens são ela, e ela não aceita isso. Então, o Eren nunca foi pra ser um ideal de personagem pra você se espelhar. Quando você pega uma No começo era, depois não mais. Mas no comecinho era assim. No comecinho, quando era o Eren Tatakai, antes do time skip, ele tinha muito desse carisma revolucionário / sobrevivente / Tatakai. Sim, ele foi isso, só que depois o personagem foi completamente destruído. Assim, não... Destruído... vou deixar dessa forma. Então, sim, tem gente que gostava do Eren. Eu, em algum momento da minha vida, achei o Eren um personagem interessante. Então, fazer essa virada do personagem que eu gosto, que eu defendo, ser o vilão da história, muita gente não assimila. E às vezes defende. E às vezes tem pessoas que defendem mesmo o personagem sendo vilão e não sendo pra ser assimilado. Mas até aí, narrativa tá pra isso, né? Acontece. Às vezes o personagem é a escória da humanidade e tem gente que fala, não, eu tô fechadão com ele. Nossa, esse personagem muito me parece. Eu sou muito show turker. Tem gente que faz isso. Aí você só simplesmente atravessa do outro lado da rua quando a pessoa vem de encontro com você. Jesus amado. Uma obra dessa e apresenta pra criança, a galerinha de 12, 15 anos de idade, as pessoas acabam não percebendo como a jornada do Eren é uma jornada de um arco negativo e como ele está fadado ao fracasso. Ele perde tudo, tá morando de aluguel. Ele perde a garota que ele gosta, ele perde o mundo, ele perde a vida, ele perde seus ideais, ele perde a esperança, ele perde tudo. Isso é um arco negativo clarinho. O povo que vê no Eren uma figura de ideal tá completamente distoante do que a obra de fato tá passando. Olha a cena que a gente viu agora. O Eren não está feliz com o que ele tá fazendo. O Eren buscava tanto ser livre que ele se tornou escravo do destino, literalmente. Ele não conseguiu encontrar força pra sair desse loop. Ele tá vivendo que o Eren... Não era força, era inteligência. O Eren é uma pamonha. É uma batatinha no final da história, mas vamos lá. Ele está vivendo um loop constante. Eu sou do grupo que preferia que não tivesse esses negócios de viagem do tempo. Não, eu gosto da viagem do tempo em Shingeki porque ela tá presente desde o capítulo 1. A primeira cena de Shingeki no Kyojin no mangá é da viagem do tempo do Eren do último capítulo. Sim. É ele acordando chorando. Tava na história desde o início. Isso é verdade. Porque as pessoas não compreendem a viagem do tempo em Shingeki. Não, é porque o Isayama não fez a viagem certa no tempo ali. Tá, e eu vou jogar em cima do Isayama essa peteca, cara, porque viagem no tempo existe em muitas histórias. Muitas histórias que fazem bem. Madoka Mágica. É uma história trágica de viagem no tempo. Puta história trágica de viagem no tempo. O Isayama não acertou a mão em fazer viagem no tempo. Eu não sei. Foi pior, viagem no tempo ou geopolítica, mas deixa pra lá.
Elas acham que se limita àquelas ReZero. 3 tipos de viagem do tempo tradicionais, mas não. É a viagem do tempo da 4ª dimensão. Em Shingeki, isso Sim, que é mais complexa ainda. Eu entendo, é difícil, de novo. Não vou se casar alhando o Isayama, mas é difícil fazer o que ele quer. Só que, cara, em algum momento precisa ter um comprometimento. E o Isayama não tinha esse comprometimento, principalmente no começo. Ele tava muito mais pra chocar, e a viagem no tempo tava lá em 13º plano. O começo de Shingeki é Tatakai, ponto. E ele faz muito bem o Tatakai. Isayama é um autor maravilhoso pra fazer Tatakai. O começo de Shingeki é do caralho pra fazer Tatakai. Tirando isso, cara, ele já começa a pegar coisa complexa demais e colocar na mesa e não dá pra cozinhar. Não dá pra cozinhar. Então, tem coisa no final que parece chacota porque foi tão mal cozida, quando chega no final ele... Sabe? O Eren gritando e choramingando no final, pra mim é muito mais patético do que trágico. O Eren se torna um personagem completamente patético, muito mais patético do que trágico pra mim. Eu entendo, pela perspectiva da obra, o que ele queria fazer e ele fez. Querendo ou não, um personagem que perdeu tudo. Mas aquilo é um patético que eu não aplaudo. É um patético que eu acho besta, que eu acho bobo. Que eu acho pouco, inclusive, mas... poderia ter sido muito melhor explicado. Não foi, vacilou, gerou essa... E eu tô junto com o Narras nessa. Poderia ter sido muito melhor explicado. Ponto. Tem muita coisa. Eu acho que Shingeki inteiro ele poderia ser melhor explicado. Isso daí, cara, é uma coisa que você pode repetir a exaustão, principalmente do time skip pra frente. Do time skip pra trás, ok, não tinha muito o que explicar. Tinha que sobreviver e Tatakai. E aí ele mandava bem pra caramba. Essa confusão toda. O Dr. Manhattan perde a própria identidade quando ele vê isso, é insano. E é exatamente o que acontece com o Eren também. O Eren, quando ele beija a mão da história, ele fica louco, maluco, pirado da cabeça. Ele se perde, ele não sabe se ele é ele, ou ele do futuro, ou ele do passado, quem que é o Eren de verdade. Isso poderia ter sido aplicado na história de uma forma muito melhor, eu concordo. Eu também Mas concordo. tá lá, foi usado como mistério, Existe. acabou gerando alguns problemas ali na hora de contar os capítulos. Mas você pode ver aquele filme, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, sei lá. Esse filme também ele trabalha com essa questão de quando você compreende todo o tempo, a sua identidade pode se fragmentar completamente e você perder o sentido. Que é Sim, mas tudo em todo lugar do tempo todo. O filme lá, eu esqueci o nome. Ele, pelo menos não. Tipo, ele é incrível em tudo. Maravilhoso. E uma das formas que mantém ele maravilhoso é o acerto temático dele. Ele tem um acerto temático maravilhoso pra fazer isso daí. Ele tem uma linha de condução. E ele segue essa condução de forma incrível. E também respeita muito toda a qualidade técnica dele de fazer a apresentação. Então, porra, eu entendo. Pô, tem obra que faz X, tem obra que faz Y melhor que Shingeki. A gente vai fazer um monte de outras obras que fizeram melhor que Shingeki só pra meio que reforçar o fato de Shingeki não ter feito bem. Shingeki não fez bem. O que acontece com Eren aqui também. Existem obras que trabalham isso de uma forma melhor ou de forma pior, mas eu não acho que isso em si seja um problema. A cabeça ali, né? Eu digo por mim, Narras, sinto que se perdeu muito forte com o Eren podendo ver futuros e etc. Ele virando monstro do estrondo e etc. é só a cereja do bolo de merda. Bem, Dokkan, sua visão. Eu pessoalmente gostei muito. Eu adoro histórias com esse tipo de viagem no tempo. Eu achei que tornou tudo muito mais moralmente complexo de falar o que tá acontecendo. Traz questões do limite da capacidade do ser humano. Eu acho que poderia ter sido melhor trabalhada, mas eu não vejo como um ponto negativo em si. A parte do Eren, eu acho ele bem feio também. Eu acho que a batalha final foi muito mal feita, no sentido de todas as coisas importantes que eram pra estar ali, meio que foram muito rápidas. Igual eu tô falando, a cabeça do Eren que a gente vai ver, tinha um potencial muito grande, mas acabou virando mais pelo choque. Não é pelo recurso, mas é como usa. O recurso em si de Shingeki, fazer viagem no tempo, ok. Só que, cara, é difícil. É difícil. Eu entendo o Isayama se perder nisso e tá tudo bem se perder nisso. É que a obra meio que quebrou no meio porque ele se perdeu muito. Não só nisso, mas ele se perdeu bastante.
pelo valor memético daquilo se reproduzir, que desse ponto foi uma decisão acertada, né, porque estourou, mas é que ele fale bem, fale mal, fale de mim, né, mas falaram muito mal. Todo o final ali de Shingeki no Kyojin pareceu muito apressado, sem tempo das ideias realmente se desenvolverem, pra deixar... Eu não acho que é apressado, eu acho que é mal gerência de recurso de tempo. E isso, cara, não é Shingeki, isso daí a gente vê em muitas histórias e eu entendo também isso, sabe, porque... pra uma obra que dura 5, 10, 15 anos, gerenciar tempo é foda. Você tá fazendo a obra todo dia. Tu tá fazendo a obra, tipo, toda semana, todo mês. Então você gerenciar tempo é caótico. O empreiteiro de obra pronta pra fazer isso, né, nesse caso, é muito mais fácil quando você pega ela num blocão e fala, nossa, ela num blocão, você percebe como que dentro da obra, esse arco que tinha que ter, sei lá, 20% do uso do tempo da obra, teve 10%. É muito fácil. É muito visível, inclusive. E é uma coisa que você consegue ver quando a obra tá mais pronta. E eu não acho que é falta de tempo, é só uma gerência de tempo difícil. E aí, tipo, pra ter mais tempo, você não comprime, você estende, e aí falta tempo. Enfim, é só eu divagando aqui, mas acho que faz sentido um pouco desse pensamento de... algumas vezes, alguns autores, que é totalmente compreensível, eles estendem demais coisas e outras eles comprimem demais, porque eles estão fazendo ali naquele momento. Não é uma obra, pum, entregue. Não é um bloco entregue. É uma obra sendo feita. Deixar o final mais tricotadinho, bonitinho. A Mikasa, inclusive, eu acho que é um problema em Shingeki no Kyojin. Quando você tava lendo isso semanalmente, você não sabia que se ela ia viver ou não. Tava lá, cara, já era, mas... Porra, será que deu? E aí quando você vira a página, você por um segundo, o Isayama te dá aquele gostinho de final feliz. E logo depois tira de você e você fica, caraca. E... Não. Aí eu vou ser chato aqui. Quando eu virava a página e xinguei, eu falei, what the fuck, que personagem é esse? Eu não sei. Eu não faço ideia que personagem é esse, cara. Na reta final, o character design do Isayama tava, tipo, caótico. Eu não sabia quem era quem. Nossa senhora, o último capítulo, um dos últimos capítulos, Jesus amado, eu olhava a cara do... Eu não sei quem é você. Quem é você? Eu não faço ideia. Ranger, é porque eu tenho outra pau. Eu sei você. Esse eu te conheço. O mano de cadeira de roda todo estrupiado lá. Eu levei. Tá, isso eu sei, mas tirando isso. Nossa, apareceu o Falcon em 3, 4 quadros. Eu falei, quem é tu? Quem é você? Eu não faço ideia. E um pequeno pingo de esperança, não só pra personagem e pro leitor, mas pro sacrifício das pessoas na história, pô. A sensação de que o sacrifício te leva a um local melhor. Veja as pessoas que morreram em Shingeki no Kyojin. Não tem um pós-morte. Porque você tem toda aquela estética brutal. E aqui, quando você tá no nível de heroísmo para salvar o mundo, né? A morte dela é representada como o descanso do herói. Que é o que acontece aqui. A mente dela vai para um local positivo, mesmo que não seja... Isso aqui não é um pós-vida de verdade, na minha visão. Isso aí é aquela alucinação pré-morte. E aí, o Isayama deu aqui um desfecho pra ela de, tipo... Depois de todo o sacrifício coletivo que a história teve, você apresentou um local para esses heróis descansarem. Porque quem aparece aqui são todos os outros personagens que morreram de forma épica se sacrificando por um futuro melhor, que é todo negócio da obra, né? Oferecer o coração deles para acabar com a ameaça, mas não só para isso, né? O ideal dos bons comandantes, a Hange, o Irving e tal, era trazer um futuro melhor para todo mundo. E eles dedicaram a vida deles pra isso. E a gente ter essa alucinação aqui, que não é, na minha visão, um pós-vida, é só uma mensagem temática e abstrata de que, por mais que eles tenham morrido, eles morreram felizes na decisão que eles tomaram e morreram tematicamente indo para de uma forma mais honrosa. Por mais que a morte possa ter sido brutal, eles viram a própria morte de forma honrosa e de que valeu a pena. E isso aqui é uma mensagem, pra mim, abstrata, pro leitor ficar tipo, que bom que isso aconteceu. Que bom que, depois da dor de todos os sacrifícios, eles mesmo assim reconhecem isso como algo positivo. Tanto é que no final, né, tem uma coisa mais polêmica, de certa forma,
que o Levi vê a galera, né? E quando o Levi vê a galera, eu falei, morreu. E ele não morreu. Aí eu fiquei puto. Ah, tá! Eu pensei que ele tava falando do Gaizinho. Ah, não é do Gaizinho. Ok. Então. Eu acho que o Aí eu fiquei muito puto. O Levi viveu por causa do Twitter. Eu já contei essa história várias vezes, inclusive. Depois eu conto quando a gente chegar lá. Porque tem outro elemento interessante que é assim, todos os eldianos estão conectados pelos caminhos. Eles não conseguem acessar o caminho, mas eles estão conectados. Tanto é que o fundador consegue acessar eles através dos caminhos. Sim, então, faz sentido. você ter algum tipo de alucinação pré-morte graças ao verme espacial lá, bizarro, que conectou todos eles, eu acho bem plausível, na verdade. Pô, cara, é plausível, mas você vai colocar isso nos 45 do segundo tempo? Sabe? Tipo, eu aceitaria muito mais se tivesse um rolê que vamos consertar Shingeki, ou pelo menos tornar algumas ideias de Shingeki que eram super abstratas ou colocadas no 45 do segundo tempo, que é, beleza, o gaizinho maluco me faz ver gente morta. E por que você não fez isso desde o começo? Tipo, não era uma ideia ruim, inclusive. Não era uma ideia ruim, catarticamente, inclusive, você colocar esse recurso para rememorar ou para tornar o espectro daquele personagem morto de alguma forma vivo, uma assombração, algo do tipo, poderia ter muito mais valor. E não o foi feito. Ou pelo menos de uma forma, assim, mais ativa, não. Tinha alguma coisa aqui e ali, mas aí eu vou ter que escovar a história. Mas, não sei, tipo, no final não me pareceu um conceito mais palpável. Talvez ele tentou fazer alguma coisa lá, primeira, segunda temporada, com o Levi, coisa do tipo, mas ele fez que nem a ele fez que nem a França que fez 16 minutos de acréscimo. Ok, faz sentido. Verdade. E de alguma forma sentir o contato de todo mundo que já foi, porque eles estão conectados nos caminhos que estão fora do tempo. E por causa disso, eles conseguiriam se conectar com os outros vivos do passado. Eles terem esse tipo de abstração aqui, eu acho 100% dentro da possibilidade da obra. Sim, tanto é que concordo. o Levi, ele vê os outros na fumaça do verme. Aí eu já tenho minhas ressalvas. Mas essa cena aqui eu não tenho nada a reclamar. É feita... Também. Não, mas aí o verme, parece, tipo, muito jogado. Muito jogado. Se fizesse isso antes, ok. Tinha até uma carga dramática mais interessante de mostrar a gente morta ali, mas... a fumacinha do verme gera... Aí começa a fazer teoria da conspiração em Shingeki. E o que mais existe em Shingeki é teoria da conspiração. Feita pra dar um pingo de esperança nesse meio de coisas terríveis. Aquele negócio, né? O Eren, inclusive, ele meio que fala isso pro Armin. Não sei se já teve ou se vai ter. Esse foi o futuro que o Eren viu que seria o melhor futuro dentre os futuros possíveis pra ele, né? Que é tipo, eu vou me tornar o vilão pra que o Armin seja o herói do mundo. Eu não lembrava disso. Eu não lembrava disso. Peraí, calma lá. Eren, tu tá dizendo que aniquilaram 80% da população mundial para fazer Parades? Parades, né? A ilha. A ilhazinha deles. Ser a maior potência militar vigente nesta nova era, onde sobrou um monte de Eldiano que são potenciais... não, agora ninguém tá mais com o bagulho, mas, enfim, todo o poderio militar sobrou pra lá e vocês viraram uma nação extremamente militarizada e vai dar tiro em todo mundo pra quem chegar perto e... Ficou muito próximo daquele negócio com a palavra F, né? Mas até aí a palavra com F reina em Shingeki. Esse era o melhor futuro seu? Cara, aquele finalzinho de... E agora os Eldianos estão aí com a faca do dente, e o Erenzismo, a facção Eren tá solta, pessoal, é tudo pitbull. Eu falei, gente, isso é o melhor final, Eren? Caralho! Se fosse assim, pegava a chama frenética, tacasse fogo em tudo e acabou. Não, porra, né? Né? Então, o Eren achou o melhor final sendo a soberania étnica dele?
É isso? E tendo um Eldiano como herói do mundo, os Eldianos vão finalmente poder viver em paz. Matando tiro em outros. Em qualquer outro que chega perto deles. Só que a forma que isso foi trabalhado, eu achei que deixou muito aberto para algumas outras complicações da história. E o tema acabou se perdendo com algumas outras coisas, sabe? Aqui tem uma... Tudo. Tema, cara, tema, eu não sei conversar de tema de Shingeki, porque é tanta inferência. Porque Shingeki por Shingeki fala tão pouco. E é uma história... de novo, Shingeki é uma obra muito aberta, muito mal cozida pra conseguir falar até de aspecto temático, porque é tão aberto tudo. E aí vai da nossa boa vontade querer dar o benefício ou não à dúvida. Aí é foda. Coisa que eu acho que poderia ter sido melhor trabalhada em Shingeki. Em geral é a Mikasa. As frases dela aqui podem até ficar meio esquisitas, porque é uma personagem que a gente não teve, de fato, um trabalho bacana na dependência emocional, no trauma e na devoção dela. Ela acaba parecendo mais uma personagem... Então, ele tentou. Vou dar o benefício pro Isayama. Ele tentou, mas aí é o Isayama escrevendo mulher. Ai, rapaz do céu. Outra coisa que ele não tem muita habilidade. Vamos combinar? Vamos combinar com o Isayama. Ele tá muito apertando a mão do Kishimoto. Eu não sei escrever mulher. É isso aí, vamos lá. Personagem feita não só comercialmente, mas afetivamente para um público específico, do que um personagem que tem as complexidades Isayama ou Kishimoto escrevendo mulher, eu ainda sou o as ações Kishimoto. que ela toma, de ser extremamente submissa Eu e tudo ainda sou o mais. Kishimoto. Então eu acho que infelizmente isso foi um problema, essas frases dela poderiam ser muito mais impactantes se a gente tivesse tido uma construção melhor para vermos ela com mais camadas do que ela tem. Inclusive, vou jogar outra pérola aqui. Vou jogar outra na mesa. A Mikasa, ela só é a Mikasa que a gente conhece por conta da dubladora da Mikasa. Que é uma excelente dubladora. Excelente dubladora. Inclusive, por isso que eu falo que o anime fez um bem danado pra Shingeki. Os dubladores em Shingeki deram, assim, múltiplas camadas que o texto em Shingeki não tinha. Então o personagem parecia muito melhor, muito mais complexo, muito mais humano, porque tinha um dublador falando, dando entonação, dando intensidade. Porque o texto pelo texto, o texto pelo texto, irmão. E ainda um trabalho muito bom de adaptação que fizeram pra o anime. Que o texto pelo texto, Jesus amado. Poderia tornar esses momentos de interação dela com Eren, nesse final dramático, muito mais interessantes. E aqui entra no que a gente falou, né? Ele fala que ele não vai tirar a liberdade deles, porque ele tem algum nível de apreço por eles ainda, mas ao mesmo tempo não é só isso, né? A gente acaba descobrindo depois que era uma forma de arranjar um destino onde eles são os grandes heróis. E isso vai manter a segurança do povo dele pro resto da humanidade, vamos dizer assim, né? Pro resto da história da humanidade. Eu acho que esses detalhes poderiam ter sido melhor trabalhados também, pra ele fazendo o papel de vilão, se tornando um vilão, pra criar um herói do outro lado. E os últimos capítulos acabam rushando muito isso, e não dá tempo de compreender de fato. Vamos ver as mudanças que eles fizeram aqui no anime. Eu não sei se o Narras, ele realmente gosta de Shingeki, e ele tá dando uma segurada. Eu não sei. Ele queria dar pedrada? Eu não sei se ele queria dar pedrada. Porque, cara, eu acho que Shingeki, eu entendo a gente manter o decoro, mas eu já joguei o decoro pra Shingeki pro espaço. Sinto muito, eu já cansei de Shingeki em vários níveis e eu não floreio muito. Eu falei, quer saber? Que se exploda. Vamos descer o nível. Vamos descer o vocabulário aqui, porque foda-se. Shingeki já deu o que tinha que dar. Não que não tenham momentos, por exemplo, tem o Eren salvando ela quando ela era criança, isso é um grande trauma pra ela. Se ele realmente gosta de garoto e tal, de Shingeki pra... Não, veja mas bem. pra mim não é o suficiente, entendeu? É uma coisa que é Isayama trabalhada em um momento Shingeki. da obra e depois fica de lado. E o autor teve que administrar outras coisas que funcionou. Vou falar do meu... Várias decisões deles funcionaram por muito tempo. Pra vender a obra, pra gerar mistério, pra gerar ação. De novo, eu não acho que o Isayama é um autor ruim. Eu acho que o Isayama tem habilidades que convém muito mais pra um Shingeki no começo do que pra um Shingeki depois.
Porque Shingeki nem sempre foi uma atrocidade. Eu acho Shingeki como um todo, depois desse final, uma atrocidade. Por múltiplas razões. Principalmente por questões temáticas. E algumas semióticas que ele deixa aqui, Jesus amado. Principalmente por questões militares. Sociopolíticas militares de Jesus amado. E eu acho que o Isayama ele é muito bom de criar intensidade. Ele é bom demais em criar intensidade. E até criar a tragédia pra gerar intensidade e gerar uma comoção. Gerar uma assimilação. Você entrar na pele do personagem porque você tá naquele ambiente. Ele numa obra de terror, de mistério não, de horror, terror, suspense, muito bom. Muito bom. Inclusive, se o Isayama fosse pra esse lado, pra criar uma história com intensidade nesse nível, porra, ele ia fazer uma obra fantástica. Ele ia fazer uma obra muito boa. Mas ele quis tornar Shingeki uma girafa megalomaníaca, uma girafa com uma árvore de Natal na cabeça. Então, do tamanho do pescoço dela. Então, é difícil. Tudo mais. Só que eu acho que era um elemento que poderia ter sido um pouco mais recorrente pra ter um pagamento melhor aqui no final. Você vai gerando ansiedade aqui, caraca, mas tudo aquilo ali de drama, de elementos foram misturados e tal. Pô, a gente tem os momentos dramáticos da Mikasa com Eren aqui. Então, como não teve, fica meio... Você fica distante da cena e você não sente o que o personagem tá sentindo. E isso pode causar uma desassociação do espectador com a obra. Não. Acho que o Isayama foi além. Esse final ele foi além. Não foi só uma dissociação, não. Um abismo! Vai, passa o bebê do rugby. Né? Um monte de estranhos deixando o bebê em cima e passando pra frente pro bebê não cair. Pô, muito foda. A simbologia daquilo, né? Muito forte. Acho que não precisa nem pensar muito pra entender a simbologia dos caras passando o bebê pra frente, né? E realmente, cara, o Eren, a decisão que ele tomou, mano, é bizarra. Não só as vidas que ele tirou, mas também... É a melhor. Imagina quanto de conhecimento que ele jogou Segundo o Eren, é a fora, melhor né? dele. O Eren não destruiu só as pessoas, ele destruiu fauna, flora, conhecimento, cultura. Peraí, deixa eu pensar o seguinte. Deixa eu pensar uma coisinha aqui. Se ele escolhesse o Bad End de Parades, Parades sumiria do mapa, Eldiano sumiria do mapa. Na verdade, não. Sumiria do mapa. E 80% do mundo não seria destruído. É mais ou menos isso, né? Posso dar dando canelada aqui, eu não vou lembrar de todos esses detalhes assim. Mas se ele escolheu destruir 80% do mundo para manter a raça dele viva, e ele poderia só escolher, né, que o Zeke tinha colocado lá de, não, beleza, a gente capa todo mundo, Eldiano não existe mais e a gente escolhe uma outra raça pra acabar. Então a gente vai ter que escolher, ou a gente mantém a nossa raça e destrói o mundo, ou destrói a nossa raça e mantém o mundo. Eu acho que era isso, né? Só funcionaria por uma geração? Mas peraí, aí como que funcionaria só por uma geração se não iria ter mais Eldianos? Eu já não sei. Enfim. Eu acho que eu não quero pensar nisso. Destruiu tudo, né? Por isso que eu acho que seria bem bacana o Eren ser melhor trabalhado nesse sentido. Igual aquele filme do Tudo ao Mesmo Tempo, sei lá o quê, que mostra um pouco Nem ele sabe o nome. perdendo Ninguém lembra a sanidade, por que ela não liga pras coisas. Não que mostre muito, mostra pra dentro de um filme, né? Pra gente conseguir compreender ali o que leva a essa loucura do Eren. Porque aí eu acho que essas cenas teriam muito mais impacto. Porque a gente teria o contraste entre o que realmente é o peso do que ele fez com essa cena, e a gente também sentiria o peso do que levou ele a fazer aquilo. Pera, Brasil. Você tá me dizendo que no final o Eren fez tudo aquilo, manteve a galera viva de Parades. Parades era a maior potência militar da sua época pós-Eren, e depois veio a galera e se vingou de Parades? É isso?
Eu não sei. Eu não sei nem se isso importa, mas enfim, deixa pra lá, vai. Então, discutindo aí sobre o amor da Ymir, eu acho que pra mim é bem claro, né? Que é um amor doentio. É uma pessoa que vivia em um contexto doente, uma pessoa que não teve uma vida normal, ele não viveu no século XXI, não viveu na nossa vidinha padrão, num mundo cruel, bizarro, de relações sociais esquisitas, de abusos constantes, sem nenhum direito. Ela é a pessoa mentalmente danificada. Pera aí, vou trocar então. Não é um bando de esquizofrênico jogando War, é um bando de esquizofrênico jogando War pensando que tá jogando truco. Eu acho que é melhor dessa forma, né? A Ymir é completamente maluca. A história poderia ter trabalhado isso de forma melhor? Sim, mas esse argumento é muito mas a fácil. história, deixa a história poderia lá. ser trabalhado de forma melhor em qualquer lugar do dela. mundo, de qualquer coisa que a gente esteja falando. Mas a Ymir ser um mistério era um elemento que talvez sustentasse muito a obra. Ymir ser um mistério, eu acho que ajudava muito as pessoas a sustentarem elementos. É igual filme de terror. Quando o monstro é um mistério, você fica mais interessado. Quando o monstro é revelado, a sua ansiedade em geral diminui. Então, é uma área cinzenta que o autor não pode ficar. Era importante que ele deixasse ou a Ymir como um mistério inexplicável, como algo perdido pela história e nunca entenderemos. Seria melhor, porque daí quando o Isayama quer explicar, ele não explica direito. Às vezes é melhor nem explicar, deixa pra lá, deixa abaixo. Ou dá uma... Inclusive, deixa teorias da internet, né? Porque o que o pessoal gostava de fazer, teoria da conspiração com o Shingeki, e provavelmente faz até hoje, é brincadeira. Trabalhada legal nela pra conseguirmos ir mais a fundo na psique dela. Porque o que mostrou, pra mim tá bem claro. Ela é uma pessoa mentalmente danificada, viveu em um contexto terrível, com ações terríveis, traumas terríveis, situações terríveis, igualmente maluca, de todo mundo maluco, sabe? Era uma complicação sinistra. Como não foi muito dentro da psique da Ymir, as pessoas ficaram incomodadas. Mas pessoas como a Ymir existem no mundo real. Pessoas dependentes, pessoas traumatizadas, pessoas com danos e cicatrizes pro resto da vida. E todo tipo de nível. Só que eu concordo que ficou meio de background. Poderia ter sido trabalhado de uma forma a transformar a Ymir em algo mais próximo de um personagem do que algo mais próximo de uma ferramenta. Concordo. Ela como personagem teria mais valor do que como ferramenta. Mas como vai fazer ela virar personagem naquele contexto onde você tem que fazer um flashback? E daquele jeito? É bem difícil. É bem complicado. Mas porque transforma ela em personagem humaniza mais ela, torna os erros dela mais críveis. E ela sendo algo como ferramenta, algo como uma entidade, você faz os erros dela soarem mais caricatos, gratuitos, ou... Ela errou! Errei, fui moleque! Tipo... Ai, é uma peça vital da história. E é um final, cara, é uma cadeia de eventos que você fala, Jesus amado. Ah, tudo bem, a pessoa tem problema ali, mas Jesus amado. É tudo muito arquitetado certinho pra todas as merdas acontecerem do jeito que aconteceu, pra acontecer daquilo, você fica... Entendeu? Você tem a desculpa da situação, mas não teve um payoff tão bacana quanto poderia ter em relação a ela. A gente sabe da história, mas a gente tá muito afastado como leitor desse contexto e atrapalha o aproveitamento de muitas pessoas. Alguns vão ligar mais ou menos para esse tipo de elemento. Não acho que exista uma solução boa e nem consigo pensar em uma, mas tenho 100% de certeza que já devesse ter alternativas menos ruins do que o menino que Tatakai fez. Sim, a solução que o Eren traz é a solução final, né? Vamos destruir o mundo todo. Pra poupar quem eu gosto. E aí que eu falo, ele não é um herói. O que ele tá fazendo? Ele não destruiu o mundo inteiro pra poupar quem ele gosta. Ele destruiu 80% do mundo inteiro. Então ele sobrou. É aquele negócio, pô, o Eren não fez o trabalho dele. Se era pra... Né, eu tentei e aí fazer tudo que ele fez, se ele era pra só tornar tudo um deserto e apenas parades ali, ele não acertou, né? Porque se a ideia dele é eu vou matar todos os meus inimigos pra não ter inimigo, aí ele deixou alguns inimigos vivos, né? Deu ruim. Que loucura. Fazendo é, obviamente, claramente errado. E aí que eu acho que a obra poderia ter feito melhor é mostrar um pouco mais de como o peso de estar nos caminhos deixou o Eren maluco. No sentido de ele ver o presente, passado e futuro constantemente, de experimentar as linhas do tempo e ver que
ele se quebra. Faltou Madoka, é isso. Faltou Madoka em Shingeki. Madoka ou Rimuro, no caso. É Rimura ou Rimuro? Nossa, agora esqueci. É Romura. É Romura. Caraca, esqueci o nome dela. Ah, Thunder esqueci. Eu acho que é Romura, né? Chat, me ajuda aí. Entendeu? A obra passa isso em alguns momentos, mas eu acho que poderia ir mais a fundo, porque isso é uma questão moral muito importante. E aí o Eren é o vilão, ele tá fazendo algo errado. Tanto é que ele vai ser derrotado. O que a obra tá passando é que o Eren foi pelo caminho errado. Na verdade, ele vai ser derrotado, mas ele ganhou, né? E como todos podem ir pelo caminho errado, com a combinação correta de fatores. E se você não reconhece isso, é você que vai mais rapidamente do que os outros, inclusive. O Eren foi extremista, mas eu acho que as pessoas reduzem o Eren a um extremista de Twitter, sabe? O cara tava na internet, viu um argumento, agora eu vou matar todo mundo. Não foi isso que aconteceu com o Eren. Olha. Olha. Eu não vou dizer que foi, mas, cara, tem umas passagens que é difícil. A conversa no bar do Armin, ele e a Mikasa foi uma briga de Twitter. Aquela conversa no bar de falar da coisinha lá do Zeke na cachaça. Aquilo... Ai, meu Deus do céu! Ai, que texto difícil. Mas tudo bem. Eren, sabe? Tudo bem. As pessoas jogam... Primeiro, elas jogam concordo. fora toda... Eu concordo. Eu tô com narras nessa, mas, porra... É reduzir a um ponto muito pouco, mas dá a impressão, né? A história do Eren até o ponto que ele beijou a mão da história. Todas as mortes, todos os traumas, todos os acontecimentos, todos os sacrifícios... Toda a história dele, todos os momentos, tudo que construiu o garoto até aquela parte, como ele queria fazer o bem, como ele tava se sentindo bem e tal, até o ponto que ele beijou a mão da história. E aí, quando ele beijou a mão da história, como se não bastasse tudo isso que aconteceu, o cara teve milhões de anos passando pela mente dele. Ah, mas espera aí, um adolescente revoltado de 13 anos xingando todo mundo no Twitter também não tem essa mesma construção trágica? Brincadeira. Mas, enfim. Não, eu concordo. O que o Narras falou, eu concordo. Querendo ou não, o Eren não é um cara que apareceu ali. Você acompanha a história dele. O que fode é que numa boa parte da reta final, por você não ter a perspectiva dele, parece que é uma coisa muito mais resumida do que foi. Porque é uma virada de chave muito grande. Sabe? Ah, mas o personagem quebrou. Ok, mas... que trabalho em cima disso você tem? É um trabalho pouco. É um trabalho bem pouco. Né? E como o Narras falou, eu também concordo. Tipo, pô, faltou cozinhar melhor isso. Se o Eren era pra virar isso, que tornasse isso uma experiência mais vivida. Né? Que tornasse uma perspectiva dele mais vivida. E não foi. Não foi. Coletivamente, do ponto de vista de todos eldianos. Do passado, presente e futuro. Você tem noção? E ele não só viu, ele sentiu. Ele sentiu todo mundo que morreu, ele sentiu todo mundo que ele matou, ele sentiu todo mundo que sentiu alegria, ele sentiu todo mundo que sentiu tristeza. Já pararam pra pensar nisso? O filme, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, trabalha esse elemento, né? Em Shingeki não deixou tão claro assim. Eu acho que isso ajudaria muito o público a não esquecer que o Eren não é um otaku de Twitter, porra. Mas ele não... Cara, assim, uma coisa que Shingeki fez, ele disse que fez. Esse que foi o problema. O Shingeki falou, eu fiz, mas ele só falou pra mim que fez, eu não vi. Eu não vi o Eren sendo complexo ao ponto de absorver esse tipo de informação. Porque, inclusive, é um conceito difícil, é um conceito muito abstrato. Muito complexo. Sabe, existem outros personagens, sei lá, o Hohenheim, tá? Uma ideia aqui. É um personagem que ele absorveu muitas vidas também. Muitas perspectivas. E a ideia foi que isso foi mais palpável. Né? Então, o Eren simplesmente parecer um otaku twitteiro de 13 anos, revoltadinho com a vida, é uma perspectiva que tá errado? Tá errado. Mas eu não vou dizer
que não é uma leitura plausível. Sabe? Não é tão impossível, não é tão fora da realidade. É meio desdenhada a obra? É bem desdenhada a obra. Porém, sabe, o argumento pra eu conseguir contravalidar existe. Mas o Eren também não se ajudou, sabe? O Eren não se ajudou. E outra, muita gente zaralhou Shingeki porque ele foi se zaralhando ao longo do tempo. Então, eu não vou dizer que é. Eu também não vou dizer que eu tô nesse time de falar que o Eren é um tuiteiro de 13 anos no Twitter no Otaku. Mas eu não faço muito esforço pra dizer que não. O Eren não é um garoto que virou extremista porque sim. Antes da história, você acha que aguentaria tudo isso? Ou você ficaria em posição fetal chorando? E depois que acontecesse isso, você realmente acha que você seria o herói que iria ver a esperança depois de ver tudo isso que o Eren viu? Depois de ver que ele mesmo vai matar as pessoas no futuro? Você seria o protagonista e falar, eu vou salvar o mundo! Ou você simplesmente teria um colapso niilista e falaria, foda-se, eu quero morrer. E a vida não vale mais nada porque nada faz sentido. Mas aí é inferir. E esse é um problema de Shingeki, inferir. Um problema não, é o que muito de Shingeki se reduz, inferência. Tipo, o que eu faria não importa. Eu queria ver o que o Eren fez. Em alguns momentos ele parecia só twitteiro, esse que é o foda. Tipo, se for trazer pra uma leitura de inferência, ok. A conversa vai. Só que reduzir a isso é pouco. Pra Shingeki é pouco. Deveria ser pouco, mas acaba virando. Eu não aguento nem a minha vida direito, pois é, né? Esse que eu acho que é o problema. Eu acho que o Eren tinha que ter sido mais trabalhado. Eu concordo com isso. Mas o problema é que nas discussões transformam o Eren no cara do Eren do Discord, mano. Parece que as pessoas esquecem tudo que aconteceu na história. A gente pode criticar, mas é aquele negócio. Vamos com calma e não dar o passo maior do que a perna. Sim, de novo. De forma redundante. Eu faço isso pelo meme. Mas se é pra analisar Shingeki, tudo bem. Existe uma parcela maior quanto a isso. Mas na zoeira, eu falo também. O Eren ter virado um genocida faz todo sentido dentro da história. Mas poderíamos ter tido mais da parte psicológica dele pra apreciarmos mais a loucura que ele entrou dentro de si mesmo pra chegar até esse ponto. Concordo. O Eren tinha todos os impulsos possíveis pra isso. Ele o fez, mas como o fez? Aí é uma outra história. É isso. Pô, acho que dá pra todo mundo concordar. Mas é muito cruel o que o Eren fez. De uma crueldade sem limites, cara. Pra isso aqui ser impactante do jeito que deveria, a gente precisaria de um trabalho bem maior na cabeça do Eren, na psicologia dele, no drama, no sofrimento, na loucura. No absurdo que é ver tudo a todo momento. A gente não teve isso. Ou seja, não tivemos o Eren Thorfinn, que foi pro Bad Ending. É a vida. Porque é o que a gente falou, né? O sistema de viagem no tempo de Shingeki no Kyojin é parecido com a chegada. Não é seres que estão nas dimensões superiores, eles não veem as dimensões abaixo como lineares. Eles veem aquilo da forma que eles quiserem, eles caminham entre o passado, o presente e o futuro. É o que o Dr. Manhattan faz também, se eu não me engano, é os aliens da chegada. Então o que o Eren faz aqui, né, é como se fosse você lendo o mangá. Ele pode ir pra frente e pra trás do mangá. Ele está fora da linha do tempo. E aí ele pode mudar o que ele quiser. Reescrever pra mudar o futuro. E deixa ele maluco. Eu queria muito que tivesse sido explorado essa maluquice do Eren. Iria ajudar... Pô, cara, eu concordo, mas... É louco pensar que Shingeki não foi pra esse lado. Shingeki foi pra um jogo geopolítico. Ele foi pra jogar War. O Eren, ele tinha muito mais perspectiva no começo. Quando era uma coisa mais fechada, um nicho, um micro. O time skip, cara, a obra abriu tanto e... eu preciso conversar de todo mundo, eu preciso falar sobre Marley. Eu preciso falar sobre a galera aliada de Marley, que é os japoneses lá daquele mundo. Eu preciso dizer sobre as complexidades dessa estrutura militar que é Marley e que fudeu a gente inteiro. Eu preciso trabalhar a psique do Rainer Batatinha. Eu preciso trazer a Gabs pra história. Por quê? Porque eu preciso trazer a Gabi pra história. Por quê? Porque ela é um reflexo
do Eren. Ela é uma metáfora do Eren. Eu falei, cara, beleza, você tem um zilhão de coisa pra trabalhar. E o que, teoricamente, era uma das peças mais vitais da história, ele deixou no oculto. E aí virou essa bagunça toda. Precisava? Sim. O Isayama escolheu isso? Definitivamente não. Definitivamente não. Muito no entendimento geral da obra durante... Não só que, tipo, não podia ser explicado aqui. Tinha que ser explicado antes. Tinha que ter tido um desenvolvimento bem anterior a isso. Com certeza. A gente viu no início do primeiro filme, ele chorando. Era pra dar time skip. Tipo assim, momento Eren deu uma sugada no verme, né? Agora ele tá em Elden Ring e o verme comeu a cabeça dele. Agora é alienígena. Ok, beleza. Agora fala sobre isso. Agora mostra isso. Abrange isso. O Eren vai ter o protagonismo da história neste momento, o protagonismo como ótica. E agora você vai explicar. E agora você vai mostrar. Ah, mas isso vai quebrar muito das tramas e dos mistérios. Foda-se. Foda-se. Os mistérios de Shingeki na segunda parte eram muito piores do que a primeira. Era, de novo, o jogo de War sendo jogado. De forma esquizofrênica. E aí, pra dar muito mais embasamento a uma questão até temática, se o Eren tivesse mais tempo e fizesse um bom trabalho, seria foda pra caramba. Seria maravilhoso, seria de fato uma história trágica, que condensaria inclusive muito do começo. É uma história de tragédia. É uma história onde agora eu virei um monstro. Sabe? O Isayama tentou. Ele tentou de algumas formas fazer essa virada de chave. Ele deu mais tempo pro Reiner do que pro Eren no time skip. E aí eu falo, tá. Sabe? Ele quis fazer os Vingadores ali sabe, gastou tempo em lugar que não precisava. E um bando de personagem esquecível. Completamente esquecível. Ele maluco e tal, mas eu acho que valia ir mais dentro do Eren, sabe? Pra ver a dor dele de matar a própria mãe, a dor de ver tudo o que aconteceu e não poder fazer nada. O fato dele ter, tipo, ele falou, eu não tive escolha, né? O Eren tá sempre falando sobre liberdade, 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 e no fim ele vira escravo do próprio destino. E aí ele não tem escolha. Agora ele não tem escolha. Pegar esses temas e aprofundar. E tornar eles para a gente compreender a dor e a loucura imensurável que é ver mais de 2000 anos de história, passado, presente e futuro, ao mesmo tempo, de várias perspectivas de todos os eldianos que já viveram, sentindo prazer, dor, felicidade, tristeza, nascimento e morte, tudo ao mesmo tempo em um segundo. Eu acho que o Isayama não conseguiu, eu não acho que ele nem deixou subentendido da forma correta nesse sentido. Eu acho que era um tipo de coisa que merecia um drama bem maior na cabeça do Eren. Ele botou em alguns momentos, mas eu acho que ele não foi tão a fundo quanto poderia pra agradar a percepção geral do público, sabe? Cara, mas não é nem pra agradar, é tornar mais palpável, velho. O Eren não é um personagem palpável, não que precise ser. Não precise ser. Mas isso é um dos pilares de Shingeki. Eren é um dos pilares de Shingeki. E ele virar a chave é super importante pra Shingeki. Foi escanteado. De novo, mas tem gente que acha que o Eren é só um twitteiro otaku revoltado do Twitter. Porque em algum aspecto ele se tornou. Porque de alguma forma, reduzir ele a isso do jeito que a obra deixou, de novo, é plausível. E isso é péssimo. Isso é horroroso. O Eren deveria ser um personagem super trágico. Super mais denso. Muito com a perspectiva dele, e ele tinha ferramenta para tal. Não é novo, não é de hoje que a gente vê um personagem que ele vive vê múltiplas realidades, sofre por viagem no tempo, por loopings temporais. Tivemos em ReZero, tivemos em Madoka, tivemos em Steins Gate. Eu tô tentando lembrar de algumas coisas aqui que é mais fácil pra mim. E lá teve a sua perspectiva de dar esse tempo para tal. Aqui
Ah, teve. Ah, virei um assassino. Aí virou isso aqui. Virou isso. Eu sou um assassino. Sabe? Foda-se, então. E ativamente o Isayama não quis contar porque ele queria manter esse abacaxi pro final e de repente fazer o twist do final do Eren fazendo tudo isso e... O de Shingeki é determinado ou pode mudar? E ele pode influenciar isso. Ele pode mudar o tempo. Mas a cabeça dele, junto com a Ymir... Inclusive, até que ponto o Eren pode de fato manipular as coisas que ele tá vendo? Que ele tá fazendo? Ele pode reescrever a história? Sabe? Ele pode fazer que nem o Subaru? Tentar de novo? Ah! Que nem a personagem de Madoka que eu esqueci o nome de novo. Tá? Não sei. Esse foi o melhor caminho porque ele escolheu? Porque era o destino? Porque se ele pode escolher, não é bem ele sendo... Porque se ele escolhe, não é destino. Se ele é apenas um passageiro ali, e ele vai ter que ver aquilo de novo, num sofrimento eterno, também é outra coisa. Nunca disseram os limites do poder. Exato, porque uma coisa que acontece, por exemplo, em ReZero. Eu tenho um controle das minhas ações, eu posso mudar. Posso tentar, posso não tentar, foda-se. Em Steins Gate, mesma coisa. Em Madoka, mesma coisa. E aqui? Ele é só passageiro? Sabe? Não sei. De verdade, eu não lembro. Se tem uma informação dessa, por favor, me expliquem. Porque se tem, não é destino. Destino, teoricamente, é algo imutável. Se você está mudando o destino, não é destino. Pode estar predestinado àquilo. Mas você mudou o destino. E aí não é mais destino. E parece que sim, né? Porque ele escolheu o menos pior final, né? Enfim. Faz com que ele tome algumas decisões ou não. Esse aí é o Eren de verdade. Sim. Ele tentou mudar, né? Ele já viveu vários futuros dando errado, né? Eu acho que isso que, cara, eu acho que tinha tanto potencial isso, mano. Eu tinha tanto potencial pra trabalhar esse elemento do Eren tendo tentado várias vezes e ele ficando gradativamente mais maluco e quebrando. Porque tudo isso ocorreu em um estalo. Porque como ele vê o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo, como ele tá fora do tempo, no momento que ele beijou a mão da história, tudo isso aconteceu. Isso que a gente tá vendo já aconteceu na cabeça do Eren. A gente só tá vendo a linha temporal pelos olhos dos outros. Mas isso já aconteceu pro Eren. A gente não precisa ver ele tentando de fato. A gente só precisa entender isso. O Isayama precisava trazer esse sentimento. Precisa? Porque aí seria uma parte vital da construção dele? Precisa sim, não? Porque se a gente quer mais do Eren, a gente precisa ver o Eren tentando, errando, se despirocando. E ele só fez isso porque falaram o que aconteceu. Não viu ele. O máximo que teve então, eu vou ter que matar a mamãe. O Eren lá, só surrandinho ali na consciência. O Coruja, o Eren, o outro Eren, não sei, essa pataquada toda. Acho que precisava sim, né? Trazer essa construção durante a história. A gente não precisa ver as linhas individualmente. Ah, tá. O negócio sim. é, o Eren, no momento que ele beijou a mão, ele já fez isso. Tudo em um piscar de olhos já aconteceu. Ele viveu infinitas linhas do tempo, ele não conseguiu mudar nenhuma delas, no final dava tragédia sempre, e ele decidiu que essa era a tragédia que ele escolheria pro mundo. Seria muito interessante se a gente visse pelo menos uma outra tragédia. Visse talvez um mundo onde todo mundo sobrevive, mas todos os amigos dele morrem da forma mais cruel possível. E o leitor sentisse e falava, cara, eu sei que isso é melhor em questão de número, mas cara, não quero ver ele sofrendo assim. O Armin, a Mikasa e a galera. Bom ponto, entendeu? bom ponto. Eu acho que isso vai fazer a escolha de quem matar muito mais intensa. Porque eu te garanto, você escolhe. Pega uma pessoa que você tem um bom relacionamento. Seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. Não importa. Tem gente que não tem família bacana. Então escolhe uma pessoa. A pessoa mais importante aí da sua vida. Você preferiria matar um estranho ou matar a sua mãe? O dilema do trenzinho, né? O dilema do trenzinho.
Ok. Preferiria matar 10 estranhos ou matar sua mãe? Você preferiria matar 100 estranhos ou matar sua mãe? Você preferiria matar 1000 estranhos ou matar sua mãe? Eu te digo, eu estaria disposto a matar o mundo inteiro pela minha mãe. Vira inferência de novo. Eu entendo, o Narras tem um ponto alto aqui, de fato. A obra não mostrou. Ele não mostrou o que o Eren fez. A gente tá criando possibilidades de nossa cabeça do que poderia acontecer. Mas eu não vi. Eu não vi. A obra não contou isso. Então, de novo, volta à inferência. Shingeki é um campo... Não é fértil, mas é o campo que sobrou pra inferência. Então, se a obra conseguisse trazer Limite um pouco da Manhã, desse não drama, conheço. a gente ia conseguir ver essa cena e falar, caralho, mano. Sim, sim, de fato, eu concordo também, cara, mas, de novo, não é o que é Shingeki. Essa que é a merda. Não é Shingeki. Isso é outra coisa. Isso é foda. Pariu, que mundo merda. Só que como não teve, fica muito distante. A gente fica tipo, porra, mas isso aqui, tá ligado? O o Eren, isso é inclusive, Shingeki. matou a própria mãe dele. Isso poderia ser uma parada muito, né? Se tivesse tudo que a gente comentou aqui, até chegar nesse ponto e ver como que era um beco sem saída e como todas as outras alternativas davam mais errado ainda, como ele tentou até quebrar, eu acho que a gente conseguiria ver muito mais a tragédia do que a nossa revolta como leitor, entendeu? Ou fazer o que todo mundo faz que eu vejo quando fala de Shingeki. Inferência. Inferência. E isso até é um mérito de Shingeki, porque ele cria um sandbox pra isso. Você tem um sandbox aqui de inferência, de brincar com possibilidades, que olha que mundo interessante. Na minha mente eu vou criar alguma coisa que é muito mais interessante do que a obra. Por quê? Porque a obra, puta que pariu. Puta que pariu. É diferente de quando eu pego, por exemplo, um Vinland Saga da vida. Tudo bem, as obras são bem diferentes, mas quando eu vejo Vinland Saga, eu vejo a história do Thorfinn. Eu vejo a história do Einar. Eu vejo a história do Askeladd. Eu vejo a história desses personagens. Em Shingeki... Shingeki. Entendeu? Essa parada terrível, né? Não foi só pra eles serem os heróis, né? Teve o fato do seu jeito que ele encontrou pra matar a minhoca, que era a fonte de todos os problemas, né? Enquanto a minhoca existisse, daria merda. Mas enquanto a minhoca existisse, daria merda. Porque daí, não sei. Eu não sei como colocar isso, mas a minhoca tá lá. O Eren tá vendo tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Certo? A minhoca morreu. O Eren morreu. Ponto. Então a história vivida não é a história... tipo, só teve uma linha temporal dessas 1 bilhões de linhas temporais e ponto. É isso. Ele exterminou todas as outras milhares de linhas temporais e ficou só aqui, ele matou a minhoca. Sabe? Meio que tipo... Não sei. Tipo, eu fui resetando o jogo até chegar no final, e aí quando eu escolho o final que eu quero, eu mato a minhoca e é aquilo. É isso? Não sei. Ele só viu até a minhoca morrer e depois disso não. Ou posso dizer então que o Eren está vivo ainda nesse loop infinito temporal? Sei. Sei lá, cara. É sobre o soldado que ganha um poder de viajar no tempo matando um alien durante uma invasão. Entendo tudo pra passar do loop. Ok. Mas das alternativas que ele conseguiu encontrar, a única que cessava o problema da minhoca especificamente, né, a junção de várias coisas exatamente, era essa. Eu não acho que a ideia em si é ruim. Eu não acho que o tema do Eren se tornar um genocídio é ruim. É uma coisa bem incomum em um quadrinho, inclusive. Mas tem tudo que a gente já conversou. Eu só gostaria que essa cena aqui tivesse um pouco mais de peso das pessoas que morreram pelo Eren. Eu queria que essa cena tivesse um pouco mais de história. E, tipo, beleza, o Eren era amigo deles e tudo mais, e conversou, e tem toda a tragédia. Que a história ficou lá na cabaninha dela. A obra acabou dando muito foco pras mortes que o Eren causou. A gente vê o bebê, a gente vê as crianças amigas lá que são pisoteadas. A obra faz questão de mostrar como os atos do Eren foram brutais, terríveis. Nossa, é muito pesado. E aqui eles estão tipo, o Eren morreu, tipo, tadinho. Isso que fica tipo, cara, vocês podem ficar tristes
pelo fato do destino que o amigo de vocês passou e pelo estado da humanidade, e como uma sequência de acontecimentos resultou em algo inimaginavelmente ruim, e como que existia um pingo de um garoto desesperado que encontrou nisso a única solução para salvar o resto do tempo, né? Ele sacrificou o presente para salvar o futuro. E como isso foi uma atitude errada, porque ele era um idiota, ele não conseguiu encontrar, e ele se deixou levar, ele cedeu ao desespero, ele virou a síndrome do pequeno poder, né? Ele ganhou um pouco de poder e acabou se descontrolando, e quando ele viu, ele estava no meio do caminho e deu tudo errado, mas agora ele já andou tudo isso, ele já matou muita gente, não adianta parar agora ele tem que continuar, e aí ele vai fazendo cada vez mais coisas, ele vai se descontrolando, e ele, meu Deus, alguém me para, por favor, preciso parar, mas eu não consigo, eu sou um merda. Se tivesse essa parte, a gente visse um pouquinho mais disso, eu acho que seria muito mais fácil de aceitar os personagens aqui falando, o Eren morreu, tadinho. Meu Deus, o Eren falou comigo. Tudo bem. O Eren morreu, tão triste que essa notícia, Tá muito triste que essa notícia, estoura, Rojão. Mas, cara, depois de tudo que passou, não tem como, sabe? Eles terem essa sensação. Porque olha o drama que eles passaram durante a história inteira até esse ponto. O que eles sofreram por causa do Eren. Essa parte, tipo, do final, realmente eu não gosto. Caralho, Narras, tu salvou o final falando isso, que coisa. O coração. Mas, de novo, cara, a gente tá chorando junto com personagens que a gente não se importa. Tem esse ponto, inclusive, tá? Quem é todo mundo na fila do pão? A gente sabe de um ou outro, alguns ali importa. Tem um mano lá que teve a redenção dele batendo em mulher. Eu vou muito me importar com um cara desse, sabe? Então, tem umas coisas, uns lances em Shingeki que, pô, não é nem o seu melhor. Não é nem a melhor coisa que tu faz, porque eu vou me importar com que você fez isso, sabe? E todo mundo ali, pra mim era até um pouco mais fácil se todo mundo... Tem uma parte ali que tá aliviado e puto com o que o Eren fez. Não vê o Eren como herói. Porque o Eren não é herói! O Eren não é herói! O que o Eren fez aqui, ele só escolheu o genocídio dele. Ele só escolheu não genocidar os amigos. Ele genocidou todo o resto. Mas tadinho que ele escolheu. É o que o Eren fez. Ponto. O Eren fez isso. Ponto. DCC08 Game, obrigado pelos 10 bits. É tipo o cara com o nome H morreu porque pena pra gente. Sei que ele matou a galera, mas ok, eu acho destoante o exemplo, mas enfim, né? Enfim. O Eren morreu, tadinho do Eren. Não, o Eren morreu. Que grande filho da puta. Que grande filho da puta. Ele destruiu 80% do mundo. Mas ele salvou os amigos. Foda-se. Foda-se. Tipo... ele salvou toda essa galera. Caguei pra essa galera. Caguei pra todo mundo. Obrigado pelo elogio, cara. Acho rushado demais. Mesmo aqui ficou rushado. Então eu acho que se rolasse esses elementos que conversamos, essa cena, eu ainda mudaria ela, eu ainda faria com que tivesse um conflito interno. O cara, tipo... Eren, por que tudo isso aconteceu, cara? Você ainda salvou minha... O Connie, você ainda salvou minha mãe. Mas quantas pessoas você matou pra fazer isso? Imagina se o Connie... Exato! Daria mais nuance. Nuance não existe em Shingeki. E nesses aspectos, Jesus amado é negativo. Falasse isso. Você salvou minha mãe, mas olha quantas pessoas morreram. Eu gosto que tudo isso que o Narras tá melhorando só mostra com o Shingeki... Ele teve as escolhas dele, e as escolhas dele, Jesus amado, é uma canelada mais forte do que a outra, cara. E mesmo assim eu tô feliz por você ter salvo a minha mãe. E mesmo assim eu trocaria o mundo inteiro pela minha mãe. Eu sou tão terrível quanto você, eu só não tenho poder. E aí você poderia trazer mais parcelas de perspectivas em cima disso. Tem gente que ficaria puta, tem gente que ficaria feliz, tem gente que dá múltiplas perspectivas. E não o fez. E, bem, as múltiplas perspectivas são de personagens ali, né? Mas também, vamos combinar, o Connie falando isso. Ok, a frase dele ia ser forte, mas é o Connie. É o Connie. Tá bom, ele foi coerente. O nome dele tem coerência com a história. Cara, imagina. Imagina, tipo, os personagens divididos
os personagens divididos pelo Eren ser um grandioso filho da puta, mas ao mesmo tempo eles têm a memória e o afeto do Eren que existiu antes e ver que, de alguma forma, aquilo ainda existia, só que não poderia voltar à tona mais. E voltou nesse sonho que eles tiveram. Eu acho que seria importante a gente ter isso. Não tirar a responsabilidade do Eren, mas a gente vê ele chegando nesse ponto quebrado e a gente vê o contraste da memória do Eren que existiu para o que o Eren se tornou. Inclusive, a obra mesmo pintando o Eren como herói. O Eren fez um ato heróico. Tipo, não que o fez, mas algumas vezes pintavam que era. Ele salvou todo... Ele nos salvou. Ele salvou vocês? Sabe? Ele salvou vocês? Filhote, ele se preocupou demais com os outros? Caralho, ele matou 80% da humanidade! É sobre Entendeu? isso! Porque É sobre isso! Obrigado! Obrigado! Você validou de novo o ponto do Isayama. Antes, fica fora do tom. Você fica falando, Enio, vai tomar no cu, você está maluca! Você perdeu a cabeça, você esqueceu tudo que aconteceu. A cabeça tá congelada, mulher! Seu cérebro tá um cristal ainda? A merda que tu fala, meu filho! Por isso que as frases ficam completamente distantes, cara. Porque, de novo, Isayama pinta o Eren como herói. Nos 45 do segundo tempo, o Eren tá lá, sendo pintado, né? Sendo bordado. Não, porra, ele foi o vilão. Mas ele tinha um pouquinho de heroísmo ali. O herói trágico, né? Ai, puta que pariu. Aí, essa cena, mano. O gás Tinha maluco. que ter morrido. Não. Essa cena vai tomar no cu. Olha a trilha sonora. Olha a trilha sonora. Tu não tá no Tatakai junto? Tu não tá no Tatakai junto com essa porra de trilha sonora? Aí é foda, rapaz. Tinha que morrer assim, ó. Ele tinha que morrer assim também. Morreu. É aqui. Aqui. Olhinho fechado. Desse jeito. E o braço cai. Acabou. E era pra Cinema. morrer, tá? Quando você vê as Cinema. entrevistas, era pra todo mundo se fuder. Mas aí, chip, fandom... Ah, é tão... Isayama assim. Aprende, Correio! Aprende, Correio! fofo ver as pessoas... A gente já leu as entrevistas aqui em live. Que o bosta. final foi, entre aspas, feliz por causa disso. Que é assim, né, essa névoa que a minhoca solta e depois O gás fato maluco da da minhoca. desaparecer, a gente já comentou, tem os caminhos. Então eu acho possível acontecer essas alucinações, porque todos eles estão conectados. E eu queria que tivesse morrido gente, eu não venho nem questionar, porque o que eu quero é diferente do que a obra quer passar. Eu não questiono a obra normalmente por coisas que eu queria. Ou eu deixo muito claro quando é só minha opinião, eu tô compartilhando elas. Mas, por exemplo, eu queria que pessoas morressem aqui. Eu queria que tivesse morrido uma galera. Mas não morreu. Mas eu não acho que isso necessariamente é um problema. Não tem como dizer que categoricamente todo mundo que lutou na batalha final, viver, é um problema. Não, categoricamente não, mas é de gente irrelevante. Quem é a Gabi na fila do pão de novo? Quem é? Você pode não Sei. gostar, mas não é um problema. Eu, pessoalmente, gostaria que morresse. Mas eu não vou falar que a obra é ruim porque ninguém morreu, porque isso era algo que eu não, queria. não, isso de que é o que fato. acontece no Twitter. As grandes análises do Twitter. Voltamos ao otaku de 13 anos que defende o Eren, fazendo a análise dele. E nas discussões. Eu queria que fosse assim, não foi assim, logo foi ruim. O que mais tem com o Shingeki no Kyojin é gente falando isso. Que é uma coisa que eu me policio bastante para não fazer. Eu quero tentar entender a obra como ela é, não como eu gostaria que fosse. Eu quero entender como é a obra. Às vezes eu posso ter dificuldade de entender ela, né? Por isso que eu não gosto tanto de fazer inferência em muitos aspectos. Eu sei que tem obras que te dão mais essa oportunidade de que outras obras, ou que obras que existem para tal. Mas eu tento entender a obra como ela é. Eu quero entender o que o autor fez, a perspectiva dele, né? Mas falar, eu queria que XYZ fosse assado. Né. Eu tinha uma ideia, uma fanfic na minha cabeça, não foi do jeito que a minha fanfic foi, Mas então ficou uma merda. É que volta isso. Shingeki é um Sandland. É um sandbox para tal. Tem o que eu mais vi de Shingeki a minha vida inteira na internet é isso. É o sandbox da galera de Shingeki. Não, mas veja bem, porque
o Eren pensava assim e assado porque o cachecol do caralho a 4 bateu no pombo e virou a minhoca, e ele quando tava grande lá comeu a... Você fala, caraca, só teoria da conspiração, rapaz. Eu acho isso muito desleal com a obra. Então eu tento analisar o que acontece dentro dela. E compartilho com vocês umas opiniões pra gente conversar e... Sim, de fato, a inferência para a conversa é legal. Assim, dependendo do ponto, mas... É que quando sobra só isso pra Shingeki é foda. E Shingeki no Kyojin finalmente acabou no anime. No mangá, quando acabou, rolou aquela treta enorme, mas achei que o anime deu uma ajustada interessante em alguns elementos. Foi o suficiente? Eu acho que não, por tudo que já discutimos aqui nesse vídeo. Ajudou em algumas partes, eu acho que... É porque deu mais processos a conversas, por exemplo, do Armin. O Armin conversando mais com o Eren... Legal, foi bacana. Agora... Ainda é Shingeki. Apesar de que achei que sim, ficou um pouquinho melhor. Eu gostaria que tivesse alguns outros elementos. Ficou um pouco melhor, porque você tá tocando, salvando, cara. Porque você tem um monte de dublador pica ali. Vai ficar melhor. Vai ter... Não vai ter o Armin falando obrigado pelo seu genocídio, Eren. Porra! Não, aquela frase, rapaz do céu. Meu Deus do céu! E por isso que eu falo, objetivamente, o mangá de Shingeki é muito pior do que o anime. Sempre foi e sempre vai ser. Desde sempre. Porque a produção de Shingeki é tão absurda, sempre foi, que pegou aquela obra... Eu não acho que é lá muito interessante, tanto artisticamente, quanto de quadrinização, quanto de roteiro, e fez virar o mangá o mangá tossino e o anime de hidrogênio, cara. Porque, meu Deus do céu. Pra destacar o drama do Eren escolhendo as escolhas que ele tomou, pra gente ver como ele quebrou no meio do caminho, como ele tentou fazer coisas melhores, e como no fim ele escolheu esse destino terrível em vez de outros destinos talvez mais terríveis ainda, ou destinos onde pessoalmente pra ele não toleraria, como perder todos os amigos de uma forma cruel. Então aquela ceninha ali do final de todo mundo lembrando do Eren, que o Eren conversou com eles... Pra mim, não desce muito bem. Mas eu também estaria mentindo se eu falasse que eu não aproveitei esse final. Pra mim foi divertido, a produção foi muito boa, a animação tava bacana, a música também. Eu gostei, mas acho que poderia ter sido muito mais. Isso é um problema que já vem do mangá, eles deram uma ajustada aqui, mas eu senti que faltou aquela colinha bacana pra juntar todos os temas e transformar a história em um clássico realmente de outra proporção. O final de Shingeki nem é o problema. Pra mim, o final de Shingeki... O final de Shingeki é problemático, mas ele não é o problema. O problema de Shingeki, assim como eu já falei algumas partes aqui do vídeo, é... o Isayama fazer coisa que ele não é tão bom em fazer. E escolhe seguir naquele caminho e ele é melhor em fazer outras coisas. E aí uma coisa desencadeia a outra. O pós-time skip é irreconhecível Shingeki. É irreconhecível. Do começo, de boas práticas narrativas, de bons recursos de roteiro que ele utilizava, bons gatilhos que ele dava, de uma obra muito mais sobre sobrevivência, intensidade, Tatakai, né? Pra virar uma obra sobre geopolítica e um genocídio aberto, de escolha. Quem que eu vou matar mais? Eu vou matar meus amiguinhos ou eu vou matar o resto do mundo? Cara, é um salto muito grande. Um salto gigantesco pra fazer isso. E o Isayama não é bom em fazer isso. Ponto. Então, só terminar. Aqui ficou um clássico no início da história e depois a gente viu os problemas que uma produção serializada constante de mangá traz. O autor fica cansado, o autor começa a ter erros, o autor fica pressionado e as coisas acabam desandando. E eu quero saber, vocês acharam a sugestão? Concordo, mas, de novo, talvez até... Eu não sei pra quem ou pra onde foi. Eu não sei por que foi. Mas o Isayama sair disso e ir pro macro e se perder completamente no macro, ele escolheu, editor escolheu, não sei. A história meio que se predispôs a tal, ele quis mudar a fórmula que ele já trabalhava antes para isso, eu não sei. Nunca saberemos.
Mas o que a gente sabe é o resultado. O resultado é devastador. Devastador. E eu já falei várias vezes, não é de hoje, faz muito tempo que eu não me importo, não é nem que eu não gosto de Shingeki, eu não me importo com Shingeki. Eu assisti inteiro, eu vi o mangá inteiro, e eu não me importo com Shingeki. É uma obra que, pra mim, quando ela morreu antes dela acabar, né? Pra mim, importância, o grau de conexão. Não por isso eu também não tentei prestar atenção no que ele fez. Só que o Isayama é um cara que mostrou que ele é muito obtuso de contar sua história no meio pra frente, o time skip principalmente. Ele torna tudo muito mais confuso. Os personagens dão muito menos informações do que deveria. É muito algumas palavrinhas chaves e você pega essa palavra-chave e você você decodifica ela pra conectar ali com a outra lore que ele fez. E vai fazendo isso. Zaz, ele acha que ele tá jogando um jogo de puzzle game, de survival horror, pra você fazer o negócio, entender a história, entender a perspectiva do personagem, que era muito mais fácil de ser mais claro. Que era muito mais claro no começo, inclusive. Ele tornou a história obtusa. Desnecessariamente obtusa. Desnecessariamente mal estruturada. E quando estruturou coisas que não ajudou a contar a história. E os aspectos importantes do final, um dos maiores alicerces da história, que é o Eren, porque sim, o Eren é um dos maiores alicerces de Shingeki, ele cagou no pau. Ele cagou federalmente no Eren. O Eren é um personagem péssimo, 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 péssimo. Ele se tornou péssimo. Porque é tanta cagada que fizeram em cima dele que Jesus amado, cara. Tanto que, não ironicamente, ele competia como o melhor protagonista e o melhor vilão em alguns lugares aí, né? E a gente colocou, obviamente, ele como pior protagonista e pior vilão em, acho que uns 2 awards seguidos. Eu acho que foi mais ou menos isso. Porque ele merece estar ali. Ele é um personagem que se tornou péssimo. Porque a obra não quis dar o tempo a ele, e o tempo que deu foi o tempo, e o que fizeram escolher ali, pelo amor de Deus, né? Eu considero o Isayama um escritor muito limitado pelo tamanho. Não é que ele é limitado. É limitado, mas não de uma forma pejorativa. Assim, todo escritor, todo mundo, todo profissional, todas as pessoas têm coisas que elas são boas e tem coisas que elas não são boas. Para um autor, não é diferente. Tem certos recursos, tem certos personagens, estereótipos, perspectivas, temas, temáticas, ambientações que eles vão trabalhar melhor que outras. Isso daí é óbvio. Isso daí é claro. Pra todo mundo, né? E o Isayama, quando ele teve que fazer isso, ele foi pra arestas que não eram tão boas pra ele. E não acontece só com ele. Tem muito autor que faz isso também. Às vezes a obra cresce muito e perde a mão. Sabe? Perde a perspectiva inicial ou a estrutura inicial porque ela precisa abrir. A obra precisa se tornar grandiosa, com múltiplas facetas, com múltiplas esferas, com múltiplas perspectivas, personagens, sabe? Um enredo muito mais amplo, e aí você se perde. Tudo bem, eu entendo. Uma coisa é se perder. Sei lá, eu acho que eu posso dar um exemplo de quem eu acho que se perdeu bastante, foi o Correio. Agora, uma catástrofe que nem eu acho que Shingeki poucos fizeram. Eu acho Shingeki no fringir dos ovos algo catastrófico. Eu não me importo, eu não ligo, eu não odeio. Eu acho que eu ódio, ou sei lá, eu posso dizer que tem outras obras que eu odeio ou desgosto mais do que Shingeki. Shingeki pra mim é só um grande eu não me importo, né? Mas tá aí, cara. Tá aí. Esse foi o vídeo do Narras, concordei bastante com coisa que ele falou. E, como eu disse, né? Eu só coloquei 1 horinha a mais do que ele já propôs aqui pra conversar, porque é o que a gente faz aqui. Meu Deus do céu. Isso que nem tava com o Maurício aqui. Se o Maurício estivesse aqui, ia ser 3 horas. Fácil. Mas é isso. Valeu aí, Blake, por ter mandado o vídeo. Abração aí pelo Narras, por mais um vídeo maravilhoso que ele fez. Eu vou ficando por aqui, um bom anime. E até o próximo vídeo. E lembrando também que o vídeo do Narras vai estar aqui, né, na descrição. Sempre deixo aqui os vídeos que vocês mandam pra gente. Beleza?